Este é o Café Nuclear, o podcast da medicina nuclear. Aqui você encontra sua dose de informação. Novidades em radiofármacos, avanços tecnológicos, boas práticas clínicas e tudo que movimenta o ecossistema da medicina nuclear. Vamos falar sobre ciência, compartilhar experiências, comentar eventos e congressos e trazer os destaques mais importantes da nossa área. Prepare seu café e acompanhe a conversa. O episódio de hoje é mais um passo em direção à jornada que promete misturar informação, ciência e um toque de energia nuclear para o seu dia. Para dar início à nossa exploração detalhada de hoje aqui no podcast Café Nuclear, eu queria trazer um contraste numérico bem impressionante. Os números históricos costumam assustar mesmo. Exato. Se a gente olhar lá para a década de 80, o sistema de saúde dos Estados Unidos realizava cerca de 3 milhões de tomografias computadorizadas por ano. O que, já era bastante para uma tecnologia que ainda estava se consolidando, né? Sim, era um volume expressivo para a época, com certeza. Pois é. Mas aí a gente pega os dados mais recentes, ali de 2019, e o cenário muda completamente. O volume de exames saltou daqueles 3 milhões para mais de 80 milhões de procedimentos anuais. É uma curva de crescimento exponencial. E sabe, isso traz um peso estatístico inegável para a saúde pública. É uma expansão que redefiniu a medicina diagnóstica, mas que, claro, tem um preço. Exatamente. O preço da exposição à radiação. Quando a gente analisa o panorama atual, a tomografia computadorizada responde por 63% de toda a dose coletiva de radiação médica na população dos Estados Unidos. 63%? Nossa! É muita coisa. Ter uma única modalidade diagnóstica dominando mais da metade da exposição radiológica de um país inteiro muda totalmente a perspectiva das instituições. A precisão na dosimetria, que antes era meio que um preciosismo técnico das equipes, passa a ser uma prioridade absoluta. A necessidade de quantificar com exatidão a dose que os tecidos absorvem nunca foi tão crítica. E é por isso que a missão da nossa análise imersiva de hoje incide justamente sobre uma ferramenta desenhada para atacar esse problema de frente. Um estudo fresquinho. Isso, o ponto de partida é um artigo recém-publicado agora, neste ano de 2026, no Journal of Nuclear Medicine, que detalha o lançamento do MIRDI-CIT. É um software revolucionário criado para resolver esse desafio da dosimetria de pacientes de tomografia. E é fascinante o que eles conseguiram fazer. Nós vamos explorar muito isso hoje. O foco é destrinchar a motivação por trás dessa nova ferramenta, o impacto monumental para a física médica e, claro, a aplicação prática no dia a dia. Especialmente num terreno que nós adoramos discutir aqui, que são os exames híbridos da medicina nuclear, como o PET-CT e o SPECT-CT. Os exames híbridos. Esse é um campo onde a dinâmica de radiação sofreu uma inversão bem notável nos últimos anos. E aqui entra o meu lado curioso e analógico, porque, historicamente, o foco do risco sempre esteve no material radioativo que a gente injeta no paciente, não é? A parte do CT da tomografia era vista só como um mapa de apoio. Isso era verdade há algumas décadas. A comunidade de proteção radiológica sempre concentrou as atenções na dose do radiofármaco. A tomografia, usada ali para correção de atenuação e localização anatômica, era só uma fonte secundária. Mas aí tivemos uma tempestade perfeita tecnológica. Como assim, uma tempestade perfeita? A evolução do hardware. Com o surgimento de scanners PET, que tem um campo de visão axial longo e uma sensibilidade absurdamente maior, os médicos conseguiram fazer algo ótimo: reduzir drasticamente a quantidade de material radioativo administrado no paciente. Entendi. Então a parte radiativa do exame ficou muito mais segura. Exato. Mas a ironia disso é que, como a atividade do traçador diminuiu muito, a radiação do equipamento de tomografia acabou assumindo o protagonismo. Hoje, a radiação que vem do tubo de raio-x frequentemente supera a radiação do próprio radiofármaco. Então a máquina, que deveria ser só um mapa anatômico, virou a maior fonte de exposição da pessoa durante o exame. Exatamente. E é por isso que calcular isso com precisão virou uma urgência. Mas aí vem uma pergunta meio óbvia para quem está de fora da física médica. Por que a gente simplesmente não mede a radiação diretamente no paciente durante o exame? Põe um sensor lá e pronto. Essa é a grande questão. O que é fascinante aqui é que a anatomia humana não permite isso.
É fisicamente impossível colocar sensores ou dosímetros dentro dos órgãos internos de uma pessoa viva durante um exame clínico de rotina. Claro, a gente não vai fazer uma cirurgia só para medir a radiação, pois é. Então, a física médica depende de cálculos computacionais extremamente complexos. O padrão ouro sempre foi usar simulações de Monte Carlo. Monte Carlo. Isso. Elas modelam o transporte de radiação fóton por fóton, a interação probabilística deles com os tecidos virtuais. O grande problema é que esse cálculo exige um poder de processamento e um tempo absurdos. Algo incompatível com a correria de um hospital, imagino. Totalmente incompatível. Rodar isso do zero para cada protocolo clínico é inviável no dia a dia. E é exatamente desse gargalo que nasce a motivação estrutural do MIRDICT. E é aí que o artigo me deixou muito surpreso, porque o MIRDECT é parte de uma plataforma comunitária maior, a mirsoft.org, certo? A premissa foi compilar essas simulações gigantescas numa biblioteca rápida, mas o detalhe arquitetônico, e me corrija se eu estiver empolgado demais, é que tudo isso roda dentro do Microsoft Excel. Exatamente no Excel. Quando eu li isso, fiquei de queixo caído. Uma ferramenta de dosimetria avançada, lidando com simulações de Monte Carlo, compilada de forma segura com o XLF Padlock, rodando num programa de planilhas. Por que o Excel? Olha, se conectarmos isso a um contexto maior da física médica, a escolha é uma jogada de mestre. O Excel resolve o que a gente chama de síndrome da caixa preta. Caixa preta. Softwares fechados, você disse. Isso. Na maioria das plataformas comerciais, o físico médico coloca os dados do exame numa interface bonita, aperta um botão e o programa cospe um número. Ninguém sabe quais rotinas matemáticas aconteceram ali no meio. É um processo cego. Não tem como auditar o que a máquina pensou. Exato. Ao construir o MIRD Excel no Excel, os desenvolvedores abriram o jogo. O Excel é familiar, a ferramenta oferece total transparência operacional. As abas de engenharia com todas as fórmulas estão acessíveis. Então, para fins educacionais ou para um controle de qualidade hospitalar rigoroso, o físico pode ir lá e conferir as contas matemáticas de espalhamento e atenuação. Perfeito. É uma rastreabilidade que sistemas proprietários raramente oferecem. E claro, essa transparência toda não seria nada sem modelos virtuais de qualidade, os chamados fantomos. Sim, eu ia chegar nos fantomos agora, porque a biblioteca desse software é um show à parte. Eles incluíram 24 fantomos computacionais de referência da ICRP, que é a Comissão Internacional de Proteção Radiológica. E a variedade é enorme, cobrindo de recém-nascidos, crianças de várias idades, até adultos de ambos os sexos. Essa pluralidade etária e de gênero é essencial. Mas o salto tecnológico mesmo está na estrutura desses modelos virtuais. O MIRDT usa a tecnologia de superfície de malha, o famoso mesh. Em vez daqueles modelos antigos de bloquinhos, os voxels, certo? Exatamente. O problema dos voxels é que eles criam artefatos de escada. Imagine tentar desenhar uma esfera usando apenas blocos de Lego quadrados. A superfície fica toda serrilhada, né? Sim, cheia de quinas. E isso atrapalha o cálculo. Atrapalha muito nas bordas dos órgãos. Quando se usa a malha, o mesh, os contornos são suaves, deformáveis e muito realistas. Elimina aquele ruído matemático na transferência de energia entre tecidos de densidades diferentes. Mas o que mais me deixou convicta sobre a qualidade dessa ferramenta foi a questão da postura. Ah, os braços para cima? Isso. O MIRDACT inclui modelos com os braços elevados. Para quem acompanha o programa e já fez uma tomografia de tórax ou abdômen, sabe que a máquina exige que a pessoa deite na maca e levante os braços acima da cabeça. E por que isso importa tanto para o software? Baixados, o feixe de raio-x lateral vai bater nos ossos do braço e nos músculos antes de chegar no tronco. Os braços funcionam como um escudo, uma blindagem. Então o cálculo acaba subestimando a radiação que chega de verdade nos órgãos vitais, como o coração ou o fígado. Exatamente. Ao incluir fantomos com os braços para cima, o MIRDSEX simula a exata posição realista. Sem essa blindagem fantasma, o cálculo da dose nos órgãos do tronco fica infinitamente mais preciso. Incrível como um detalhe físico muda toda a matemática do risco. E levando essa complexidade toda para o dia a dia, eu fico imaginando o fluxo de trabalho. De um lado da tela, o físico insere os dados da máquina, como o fabricante do scanner, e eles abrangem Canon, GE, Philips, Siemens, além da tensão do tubo, que vai de 80 a 135 kVp,
e a colimação. Todos os parâmetros que a máquina real está usando. E do outro lado ele recebe resultados instantâneos, como a dose absorvida por órgão, a dose efetiva global e até métricas essenciais para a oncologia, como o índice de risco e o risco atribuível à vida inteira. É bem pragmático. É extremamente prático. E tem uma função ali na entrada de dados que merece muito destaque, que é a modulação da corrente do tubo, a TCM. Como isso funciona de forma didática? Imagina que o corpo humano não é um cilindro perfeito. Os ombros são muito mais densos e largos do que o pescoço. Se a máquina de tomografia usasse a mesma intensidade de raio-x o tempo todo, ou o pescoço ficaria super irradiado, ou a imagem dos ombros ficaria escura e sem qualidade. Então a máquina é inteligente, ela acelera e freia a emissão de acordo com a parte do corpo. Perfeito, ela modula dinamicamente a intensidade. O desafio era como simular isso num software, já que cada fabricante tem seu algoritmo secreto. A tal caixa preta de novo. Exato. O Meerkat resolveu isso criando uma modelagem genérica muito robusta. Eles usam princípios físicos de atenuação para refletir a realidade clínica, aproximando a simulação do que os scanners modernos realmente fazem. E mesmo com toda essa aproximação, ainda existe margem de erro, certo? E aqui entra o que eu achei o maior diferencial da ferramenta. O cálculo não te dá só um número seco e absoluto. Ele traz a propagação de incertezas. Nossa, sim. Isso muda o jogo para a estatística médica. O Meerkat quantifica a margem de erro. E pelo que eu li, baseado em 3 fatores cruciais. Sim, são 3 eixos principais de variabilidade. O primeiro é a diferença inevitável entre a anatomia do fantomo e a anatomia do paciente real na maca. Porque, por mais bem feito que seja o modelo, ninguém é um clone exato da referência da ISRP. Exato. O segundo fator é a margem de erro no início e no fim da varredura. Sabe, milímetros para cima ou para baixo de onde o técnico realmente disparou o raio em comparação ao modelo matemático. E o terceiro componente? O terceiro mapeia justamente as variações do modelo do scanner. As diferenças na geometria dos detectores e no feixe entre uma máquina da GE e uma da Siemens, por exemplo. Juntar tudo isso e entregar a dose com um intervalo de confiança dá uma confiabilidade estatística inédita ao físico médico. É ciência de alto nível mesmo. Mas claro, para provar tudo isso, a ferramenta teve que passar por um teste de fogo. O artigo traz uma validação bem rigorosa contra 2 softwares que já são super estabelecidos na área. O NCICT e o Virtual 12. E os resultados foram muito reveladores. Sim. No geral, houve uma concordância razoável. As diferenças na dose efetiva flutuaram numa janela de 4% a 30% dependendo do protocolo. Para dosimetria, flutuações até 30% entre plataformas diferentes são até comuns, devido às geometrias internas de cada desenvolvedor. Mas o que importa ali são os pontos de divergência aguda. E teve um ponto de virada memorável no estudo. O exemplo do exame de abdômen e pelve no paciente masculino adulto. Os números do Meerkat apontaram uma dose significativamente maior, mas muito maior mesmo, para os testículos em comparação aos outros softwares. Eu lembro de ler isso e pensar, por que uma diferença tão brutal? Isso levanta uma questão importantíssima sobre a anatomia virtual. Tudo, absolutamente tudo, depende de onde o software acha que o órgão está. O posicionamento geográfico no modelo. Exatamente. No Meerkat, com a tecnologia de malha, as gônadas foram modeladas numa posição que, para esse protocolo específico de abdômen e pelve, caía milimetricamente dentro do campo de visão primário da varredura. Ou seja, recebendo o raio-x direto do tubo. Raio direto. Nos softwares mais antigos, o modelo posicionava as gônadas um pouquinho mais para baixo, o suficiente para ficarem fora do campo primário. Lá, elas recebiam apenas a radiação secundária, a radiação espalhada pelos tecidos em volta. Isso prova de forma cabal como a definição da área de varredura e o realismo do modelo anatômico alteram drasticamente o cálculo da segurança do paciente. 1 centímetro no mundo virtual muda o status de um órgão de alvo principal para apenas receptor de espalhamento. E modelar radiação espalhada continua sendo um enorme desafio técnico. O artigo até menciona isso em outros protocolos, como a dose que chega no pulmão durante exames puramente abdominais. Onde o raio entra pelo abdômen, mas a radiação espalha para cima, pro tórax. Exato. O pulmão é um tecido de baixa densidade, cheio de ar, o que complica muito a matemática do espalhamento de fótons. Ter uma ferramenta transparente como o Meerkat permite que o físico médico entenda por que a dose calculada deu aquele valor, em vez de apenas aceitar cegamente um número de um software comercial.
para a gente resumir essa exploração detalhada de hoje, o MIR-CT se projeta não só como uma calculadora avançada ou uma planilha de Excel anabolizada. Ele funciona como uma verdadeira garantia. A garantia de que os exames híbridos da medicina nuclear, o PET-CT e o SPECT-CT, vão continuar entregando diagnósticos incríveis, mas com o mínimo de risco possível, otimizando protocolos no mundo todo. Com certeza, a busca por conhecimento aberto e por ferramentas auditáveis é o que move a física médica para frente. É isso que garante que a tecnologia nos hospitais atue fortemente a favor da segurança humana e da nossa longevidade. É fascinante pensar nisso e, sabe, refletindo sobre tudo isso, me vem um pensamento bem provocativo para a gente encerrar o programa de hoje. Uma coisa que não estava diretamente lá no texto, mas que a gente constrói a partir dele. Qual seria? Se hoje nós já conseguimos calcular a radiação exata absorvida por cada órgão com tanta precisão, usando esses gêmeos virtuais de malha super detalhados, quanto tempo falta até que cada paciente na vida real tenha o seu próprio gêmeo digital rodando em tempo real no sistema de saúde? Nossa, um avatar radiológico de cada pessoa. Exato. Um gêmeo digital acumulando e rastreando cada fóton de radiação a que aquele indivíduo foi exposto desde o dia do nascimento, através de cada tomografia, cada raio-x da infância até a velhice. Um registro contínuo da nossa história radiológica. Fica aí essa reflexão instigante sobre o futuro da saúde para quem nos acompanhou até aqui. Um horizonte muito promissor, sem dúvida. Absolutamente. Muito obrigado pela sua companhia de sempre nas nossas discussões. E para quem nos escuta, um grande abraço e até a próxima exploração no Café Nuclear. Você acompanhou mais um episódio do Café Nuclear. Esperamos que este conteúdo tenha trazido sua dose de informação sobre o universo da medicina nuclear. Gostou do episódio? Deixe sua opinião, participe da discussão nos comentários e compartilhe suas ideias. Queremos ouvir suas sugestões de novos temas e pontos que você considera importantes para os próximos episódios. O Café Nuclear é feito para você e com você. Um espaço aberto para construir conhecimento em conjunto. Até a próxima xícara de ciência aqui no Café Nuclear.